todos aqui presentes. Eu sou Fernanda, mediadora, nossa colega Alda. Queria primeiramente agradecer a presença de todos aqui. Como as senhoras gostariam de ser chamadas? A senhora? Auxiliadora. Seria chamada por esse nome mesmo? E a senhora? Priscila. Seria chamada por? Priscila. Priscila, ok. Vocês já participaram de alguma mediação antes? Não, eu não. A senhora já participou de alguma mediação? Sim. Antes de a gente iniciar, né, Aldo, todo esse processo de mediação, alguns requisitos teriam que ser explicados para vocês. O primeiro requisito seria que eu e a Alda hoje a gente seria co-mediadoras, onde o nosso papel aqui seria facilitar a conversação para que esse diálogo de vocês possa fluir de maneira melhor, né, bem mais benéfica, para que juntos possamos chegar a um denominador comum que seria uma decisão que fosse favorável para todos aqui presentes. A mediação ela é um processo informal. O mediador ele tem todo um perfil neutro, imparcial. Nós não vamos aqui tomar partido nem pela senhora, nem pelo outro lado da questão. Em nenhum momento, por ser informal, muito confidencial, em nenhum momento nós vamos ter que participar de processos judiciais, como para testemunhar para uma das partes. Nós não fazemos nenhum juízo de valor, então aqui tem que ficar bem claro de que o depoimento de vocês vai ser bem colhido e escutado por a gente, mas esse juízo de valor vai ficar de maneira bem longe nosso, né, Alda? Outra coisa, quanto ao tempo da sessão, vocês não precisam se preocupar. Aqui a gente não costuma delimitar, você vai falar 5 minutos, você vai falar 10, é uma coisa bem ampla, fiquem bem à vontade. Demonstre bem os interesses de cada um, as angústias, o que for que passou por todo esse processo desse trave em si que ocorre entre vocês duas. A mediação a gente não vai ter esse problema de ficar controlando o tempo. Outra coisa, não se sintam forçadas a fazer um acordo hoje, não é? A gente pode marcar outras audiências, se vocês se sentirem um pouco, digamos, insegura de que não, eu precisaria falar com um advogado, a gente deixa bem claro que vocês podem trazer em outro processo de mediação os advogados de vocês, que serão bem-vindos ao nosso diálogo em si. Vocês podem tirar dúvidas jurídicas, dúvidas de acordo. Então, assim, fiquem à vontade. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Os advogados são muito importantes, né, para nós, para a nossa mediação. Então, em caso de desconforto, a gente aqui não está para dar entendimento jurídico para vocês. Então, se vocês necessitarem, como ela falou, vocês contactam os advogados de vocês, a gente dá um tempo, tiram as dúvidas para ficarem tudo bem mais seguros. Outra coisa também, no processo de mediação, é preciso seguir regras que venham facilitar o diálogo entre vocês duas. Então, tipo, vocês receberam no início da nossa conversação papel e caneta. Então, assim, quando um estiver falando, quando a senhora Josiane estiver falando, a senhora Priscila estiver falando, a senhora auxiliadora, fique em silêncio, respeita o momento de desabafo dela. Se for em algum momento surgir alguma novidade ou algum ponto importante, anota direitinho, silencia um pouco e depois vem refletir junto com toda a equipe aqui presente. Outra coisa também, eu e Alda, nós vamos ter que nos reservarmos a fazer certas indagações, certas perguntas, que é uma maneira de colher maiores informações para que a gente também fique por dentro da toda a problemática de vocês. Alguma dúvida até então? Vocês, geralmente na mediação a gente começa escutando quem deu início a esse pedido de mediação. E no nosso caso, até então, né, durante os nossos arquivos, foi a senhora Priscila que nos enviou o pedido para que a senhora fosse convidada para participar desse momento de mediação hoje. Então, senhora Priscila, como a senhora foi quem deu início, a senhora pode relatar o que é que trouxe a senhora até aqui nesse momento? Antes, Fernanda, assim, antes de ela iniciar, né, você já adentrou, mas eu gostaria de explicar algo mais antes da gente começar, principalmente no aspecto da confiabilidade, certo? Tudo que vocês disserem aqui vai ficar.
Então, nós não vamos levar isso para o juiz, nós não podemos servir como testemunha, vocês também não podem levar esses fatos a juiz, certo? Então, o que for dito aqui vai permanecer, certo? Inclusive, existe uma única exceção da confiabilidade, desse sigilo aqui. Em caso, nunca ocorreu, mas na hipótese de um crime, se ocorreu um crime, uma violência violenta, a gente não pode se calar, tem que levar isso a nossos superiores ou até mesmo à delegacia. Né? Então, a expectativa que nós temos aqui em relação a vocês duas, é que vocês se esforcem ao máximo para trazer aqui aspecto positivo do conflito que existe entre vocês. Aqui a gente não vai ouvir testemunha, a gente não vai adentrar o mérito, como ela falou, nós não somos juízes, nós não vamos ouvir testemunhas, nós não vamos ver provas. Aqui apenas a gente vai ouvir aquilo que perturba vocês e procurar, como facilitadores, ajudar vocês a encontrar uma solução que a gente não vai poder induzir essa solução a vocês. Essa solução vai ser encontrada por vocês. Apenas a gente vai facilitar, utilizando algumas técnicas, facilitar vocês chegarem, ou, se não conseguir, a um acordo. Certo? Então, o importante para isso é o ouvir. Certo? Então, a gente aqui espera que vocês, quando uma estiver falando, a outra, como a Fernanda falou, permaneça sem interromper aquilo que a outra está dizendo. Ele falou, aí está o lápis e o papel. Então, olha, a gente tem que entender que o importante, a gente tem que falar para poder ser compreendido e também, de certa forma, ouvir para concordar. Então, vamos trazer para cá, a minha expectativa é essa com vocês, que vocês tragam só o aspecto positivo da controvérsia. Certo? Porque muitas vezes vocês trazem aqui para a mediação aquilo que vocês acreditam que o outro é o culpado. Né? Então, a gente vai aqui se desarmar, né? Afinal, vocês estão aqui, vocês estão querendo resolver, senão não estariam aqui. Então, vamos trazer informações que ajudam muito a mediação. Então, vocês entenderam essas práticas, essas regras que Fernanda falou, eu completei. E, principalmente, a da não interrupção. Então, o importante, né, vocês estejam aqui à vontade para falar. Vamos levar em torno de 1h30, né? E nossa principal função aqui também é controlar esse tempo, né? Então, a gente vai fazer depois uma sessão individualizada com cada um de vocês, né? Com o mesmo tempo de um, o mesmo tempo da outra. Mas agora a gente vai começar a sessão conjunta, como ela falou, começando com Priscila. E Alda, só antes de Priscila começar a falar, o porquê dessa sessão privada com vocês. Porque, por exemplo, vocês já tiveram um desentendimento no passado. Então, com certeza, pode existir minúcias, particularidades, que a senhora auxiliadora não queira falar na frente da senhora Priscila, e a senhora Priscila fica um pouco incomodada. Então, essa sessão privada é como se fosse um confessionário, onde vocês, sem a parte oponente presente, vocês possam nos relatar algo bem mais específico. Então, é para vocês ficarem mais à vontade. Então, nesse momento, vocês podem falar, desabafar, o que é que aconteceu, como se sentiu, quais foram as consequências dessa problemática em si, não é? Como é que se mudou ou não a rotina, enfim. Então, essa sessão privada seria um momento onde vocês possam realmente, mais uma vez, fazer esse desabafo, fazer essa conversação mais íntima. Inclusive, também tem um sigilo. A gente só vai poder dizer para o outro aquilo que vocês quiserem que a gente diga. Se você, Priscila, desabafar comigo e dizer, olha, não conte a auxiliadora, isto a gente não vai contar. Então, a auxiliadora, do mesmo modo, você chega, fala alguma coisa e não quer. Mas, se vocês permitirem, a gente relata, porque até, às vezes, você utiliza-se da nossa presença para poder desabafar e quer que, no fundo, ela saiba. Que é obrigatório? Ela, nesse momento, ela não seria obrigatória, mas não é obrigatório de uma maneira geral.
Mas como a gente está num processo de mediação, eu e a Alda, a gente aconselha vocês a participar desse momento. Ok? Priscila, pode falar. Vamos lá. Eu tinha um carro, um Gol, de um valor cotado por 18 mil. E a auxiliadora, um Chevette, em valor de 10 mil. O que aconteceu? Fomos a uma oficina de um conhecido e foi avaliado por esses valores. Pela facilidade de achar que tinha um desconhecido, que tinha uma certa confiança, nem não trocamos documentos de compra e venda, não foi nada muito burocrático. Trocamos os carros e ela me deu o valor do carro de 10 mil, trocando os carros, e me deu 4 mil em dinheiro e ficou devendo 4 parcelas de R$1.000. Só que assim, eu queria esse dinheiro para poder botar minha barraca de cachorro-quente. E utilizei os 4 mil. E tinha a pretensão de usar os outros 4 mil nas parcelas dos cheques para o capital de giro, para que as coisas fossem funcionando. Só que aí, quando ela foi pegar o documento, ela descobriu que o carro era financiado. Que assim, as parcelas não estão atrasadas, mas eu tinha a pretensão de pagar com o capital de giro da minha barraca de cachorro-quente. E quando eu fui atrás dos cheques, ela tinha sustado todos os cheques no dia que eu precisava para pagar as despesas da minha barraca de cachorro-quente. E ficou sem atender o telefone, ficou sem dar nenhum resultado, e eu fiquei preocupada, por isso que procurei vocês. Certo. Mais algum ponto que você queira relatar? Por enquanto só. Muito só. Bom, como a gente falou, né, a auxiliadora. A auxiliadora relatar. Eu não podia continuar pagando, né, sabendo que só o carro tinha ônibus, que ele escondeu. Como é que eu ia pagar uma dívida, um carro, se eu não podia passar para o meu nome? Como é que eu podia andar com esse carro? Porque quando eu fiz o negócio é porque eu precisava de um carro mais novo, certo? Mas eu preciso de um carro que tenha documentação. Eu não ando no carro sem a documentação. Ela omitiu, era um ônibus que não poderia ter sido omitido, porque se eu soubesse que tinha essa dívida ainda, se tinha essa alienação, eu não teria comprado, teria procurado um outro carro, certo? Já tinha pago mais de 70, porque eu paguei, o meu carro valia 10 mil, ainda dei 4 mil em dinheiro, certo? E faltavam as 4 prestações. Então, se eu soubesse que tinha uma dívida de 12 para 12 meses, para um ano, eu não teria voltado só apenas a 4. Mas Fernanda, por favor, Priscila, por favor, a auxiliadora está falando, como a gente combinou, quando um estiver falando, o outro permanece, você anota aquilo que o seu desconforto no papel, que depois a gente vai ter a oportunidade de trabalhar esse, tá certo? Pode Nossa, eu não podia, quando eu descobri que tinha esse ônibus, que eu não poderia passar para o meu nome, foi o que eu fiz, lógico, assustei. Se ela não tinha cumprido com a parte dela, por que eu ia cumprir com a minha toda? Então eu queria, né, ir com um carro que eu pudesse estar com ele no meu nome. E pior, quando eu fui descobrir isso através do grupo, não estava nem no nome dela. Então já tinha uma outra pessoa, que eu nem sei quem é, né, o carro estava no nome de um terceiro. Um terceiro que eu nem sabia que existia nessa negociação. Né? E principalmente assim, fiquei muito mais chateada, porque quando procurei um amigo que tinha passado, não localizei, depois recebi 2 tentativas, 2 telefonemas dela, e com ameaças de que eu poderia ficar sem esse carro. Então, aí sim eu parei de não atender mais o telefone e ia procurar meus direitos. Mais algum outro detalhe? Não, o detalhe é que eu quero agora um outro carro de volta para fazer o negócio direito, com uma pessoa com um carro que esteja tudo em ordem. Certo. Como foi que você tomou conhecimento desse carro? Como foi que vocês iniciaram aí a transação? Eu sou representante de venda, tenho alguns amigos, eu estava dizendo que precisava de um carro melhor, um carro mais novo, porque eu tenho um Chevette, né, já estava mais usado, precisava de um carro, e esse amigo disse que tinha um outro colega que estava precisando vender um carro, porque estava precisando de dinheiro. Então ele tinha um carro melhor e queria um mais fraquinho, porque ele queria grana. E que nos apresentou. Como foi, Priscila? Eu gostaria dessa história. Eu posso falar que a história das ligações não existe. Eu em nenhum momento liguei para ela ameaçando. Eu posso... Só um minuto, auxiliadora. Agora, passei a ver só um pouquinho para ela, daqui a pouco você fala. Em nenhum momento liguei ameaçando, até porque o meu interesse é que ela pague para que eu possa quitar as dívidas. Eu não achei em nenhum momento que, não avisando, iria trazer algum problema, até porque não está atrasado. Eu, conseguindo esses 4 mil que são dos cheques que estão assustados, a minha intenção é que vou pagar todas as partes do financiamento que ainda nem está em débito.
Até porque eu tenho interesse no SPC, eu não vou deixar meu nome no SPC. Eu tenho um comércio, eu preciso estar aqui em todas as negociações que eu já fiz, porque o meu não pode ficar no SPC. As ligações são fáceis, são duas tentativas, são fáceis, e a questão não foi a da ameaça, mas ela tem a telefone dizendo que se eu não pagasse o que estava faltando, a questão dos 4 mil que ainda faltava, né, para eu pagar, eu correria o risco de ficar sem esse carro. Isso existe, é muito fácil de ser provado, é só pedir ver a questão das minhas ligações. Bom, mais algum outro detalhe que vocês queiram acrescentar para poder a gente trabalhar melhor esses dados, essas informações? Priscila, mais algum detalhe? Por enquanto só, auxiliadora. Não, só que a orientação, inclusive, que eu sustasse, que eu não deveria ficar com esse carro, foi parte até mesmo lá do cartório, do agente cartório, né, que disse que era um risco, porque o bem não era dela, era já de uma outra pessoa. A partir do momento que ela estava com alienação, ela não tinha direito de propriedade dele, só a posse. Ok. Bom, mais alguma outra coisa? Não? Então, para melhor esclarecer, assim, para ver se a gente compreendeu bem o que aqui ocorreu, eu vou fazer um pequeno resumo dos fatos. E se quando no final vocês vão dizer se eu entendi bem ou não o que ocorreu. Porque como vocês percebem aqui, eu não conhecia nenhum de vocês, nem eu e nem a Fernanda, a gente está tendo contato a primeira vez com a questão agora, a gente não estudou antes, então o que a gente está vendo é o que vocês aqui relataram, certo? Bom, eu compreendi o seguinte: Priscila, ela tinha um carro mais novo, no caso um Gol, certo? Que foi avaliado no valor de 18 mil reais, e a auxiliadora tinha um Chevette mais velho, avaliado no valor de 10 mil. Essa avaliação foi feita, pelo que eu entendi, com o mesmo mecânico, certo? Como a auxiliadora é representante comercial, estava precisando de um carro mais novo, pegou o seu Chevette, no valor de 10 mil, e deu 4 mil à vista a Priscila e financiou 4 mil em 4 cheques pré-datados. Priscila, por sua vez, pegou esses 4 mil em dinheiro e comprou uma barraca de cachorro-quente e iniciou o seu próprio negócio na venda de hot dog. E ficou com o carro mais velho e passou a documentação para a auxiliadora. Foi isso? A auxiliadora, por sua vez, foi colocar o carro no seu nome. Quando chegou no cartório, surpreendeu-se que aquele carro ele estava com uma alienação fiduciária que ela só chegou a descobrir depois que pediu a documentação atualizada, porque até então a que ela recebeu não constava essa alienação fiduciária. Priscila, por sua vez, achou desnecessário comentar esse fato, já que com os 4 mil ela iria poder amortecer a dívida e também com o dinheiro proveniente da barraca de cachorro-quente. Ela iria ficar pagando e não iria atrasar. Ocorre que, quando ela recebeu o primeiro cheque, os cheques estavam assustados. Entrou em contato com a auxiliadora e a auxiliadora não atendeu as suas ligações, porque entendeu que Priscila utilizou-se de má fé, não comentando que o documento do carro estava alienado. Seria esse o resumo? Seria este. Tem algum fato aqui que eu relatei, que vocês, assim, que eu entendi errado? Está em desacordo com a realidade de O vocês? que me parece é que a auxiliadora não quer mais pagar o valor do carro, porque, como eu prestei, não tem nada a ver. Eu simplesmente preciso do dinheiro para quitar as dívidas de financiamento. Isso aí, a gente percebe que vocês estão, assim, um pouco alteradas, né, chateadas com essa situação, mas aí a gente tira aqui uma coisa boa, positiva, que, como eu disse, a mediação, ela é prospectiva, ela olha o futuro, certo? Então a gente percebe que vocês têm um amigo em comum, então vocês têm confiança, de certa forma, nesse amigo, certo? E essa... Só um minuto. E esta confiança
ela precisa ser resgatada, certo? Então a gente percebe também aqui uma comunicação improdutiva entre vocês dois. Que seria talvez um motivo, não é, Dora? Da gente, não seria Alda, da gente oferecer a oportunidade da nossa mediação privada, da nossa sessão particular. Isso. Como vocês estão um pouco alterada ou com muitos ressentimentos, então a gente vai partir para a sessão individualizada. Essa sessão individualizada, a primeira, ela gira em torno de 5 a 7 minutos. A gente faz com uma parte, ou com a Priscila, uma auxiliadora, e enquanto a outra fica aguardando, depois a gente faz com a outra parte no mesmo minuto. Como a gente relatou antes, o que vocês aqui comentarem, a gente só vai poder passar para outra parte aquilo que vocês queiram que seja passado. Agora, é importante que cada um, assim, conte aquilo que mais tem incomodado, certo? Então, a gente vai por uma praxe. De acordo com a sessão particular? A gente tem como praxe, já como começou com a Priscila, a gente iniciar com a auxiliadora. Nesse intervalo, a senhora Priscila ela se ausenta um pouco da sala e depois a gente lhe chama. Você pode ficar ali fora, ela tem revista, TV, para ver se enquanto o tempo passa, depois a gente manda lhe chamar. Ok, Priscila? Aqui, boa tarde, auxiliadora mais uma vez. Muito obrigada por esse esforço. Imagino que está sendo assim muito difícil para você estar aqui, né? Imagino que assim você está chateada com alguma coisa, senão você não estaria reagindo dessa forma, mas nós estamos aqui, eu e a Fernanda, para tentar, né, ajudar você, ajudar a Priscila, para que vocês retornem aquele início de amizade que vocês concretizaram aquele negócio através de uma amiga em comum. Então eu vejo aqui muitos aspectos positivos que com certeza a gente vai conseguir desmanchar esse nó, esse entrave que está ocorrendo entre vocês duas, né? E eu gostaria assim que você agora falasse assim abertamente aquilo que mais me incomoda nesse aspecto. O que mais me incomodou foi a mentira, né? A omissão, né? Então assim, porque eles não fingiram o tempo todo, porque lógico que ela sabia. Se ela sabia que com a alienação ela tinha a obrigação, dever de falar para mim, passar tudo como realmente era, não passou. O meu amigo também provavelmente sabia, também ficou parado, por isso que me chateou bastante. Principalmente porque ele sabe que eu gosto de tudo muito certinho. Se eu quisesse comprar um carro em tantas parcelas, eu não queria feito um esforço, ter dado já praticamente 70% do valor, dividido o restante apenas em 4, se eu soubesse que eu tinha uma dívida de 12 meses. Então, assim, isso para mim foi muito chato, porque teve todas as oportunidades de dizer. Certo? Então, assim, começou tudo errado. Começou pelo fato dela querer vender o carro, ficar com dinheiro, né? E pagar uma dívida. Você já mentiu uma vez, ou mentiu, para mim foi uma mentira, então imagina agora. Sabendo que tem 12 meses aí de dívida. Então eu estou percebendo que, na verdade, aquilo que mais me incomodou foi a mentira, certo? Que a falta de confiança que você sentiu neste negócio ao você perceber que seu carro estava com essa alienação e não foi avisada, certo? Mas você procurou saber o porquê dela ter lhe omitido isto? Não, porque eu acho que isso não tem justificativa nenhuma para isso. Principalmente agora que eu estou sabendo que era porque ela queria ficar com esse dinheiro para montar um negócio. Mas vamos raciocinar de um outro lado, né? Pensar no futuro, certo? Ela nesse raciocínio, se ela conseguisse pagar esse financiamento, isso iria lhe incomodar o fato de interferir no carro de você estar com ele? Só se pagasse todinho, quitasse integralmente essa dívida acontecer. Então, Aldo, então deixa eu ver se eu entendo uma coisa. Como a questão aí é segurança, você não confia nela, e o fato dela ainda ter dívidas a pagar no carro que hoje encontra-se com a senhora, um dos pré-requisitos da senhora seria o quê? Eu continuo com o carro da senhora Priscila, porém, ela tem que pagar todas as dívidas de maneira imediata, porque a fiança foi quebrada e a senhora não tem mais
essa perspectiva de que ela possa vir a pagar. Ou então a gente pegaria esses 4.000, dividiria essa dívida que era de 12 em 4 meses e eu só pagaria a diferença para ela. Pagaria diretamente ao outro, né, o terceiro. O boleto, né, senhora? Repassaria o boleto. Mas renegociando o prazo, de 12 para os 4. Então, pelo que eu estou entendendo, o carro, você está satisfeito com o carro? Então, esse é um aspecto positivo. Esse carro melhorou o seu desenrolar do seu negócio, do seu serviço. Então, tirando esse lado da vida, essa parte aí ela é positiva. É positiva. Então, para voltar a confiar na Priscila, o que é que você faria se estivesse no lugar dela? Renegociaria o prazo da dívida nos 4 meses e pediria para, ao invés de dar 4 cheques de 1.000, daria dessa diferença apenas. E eu pagaria diretamente o boleto. Para ter certeza que estava sendo pago. Então, você, na posição dela, o que é que você teria feito, sendo você se colocando no lugar dela? Você teria feito o quê? Sendo você, isso que ela está querendo repassar é o seguinte, sendo você uma pessoa que encontraria-se com dívidas, que teria um bem em sua mão, que seria um carro, numa perspectiva de montar seu negócio pequeno, mas seu negócio de cachorro-quente. Nessa ocasião, nós aqui não estamos tomando partido de ninguém. Eu só queria entender se nessa inversão de papéis, se a senhora contaria também, olha, tem umas parcelas aí que está faltando pagar. E também na perspectiva do tipo, com o meu lucro da minha barraca de cachorro-quente, eu pago a dívida e eu não venho influenciar na vida e no negócio com a senhora auxiliadora. A gente só queria entender mais ou menos, se fosse você. Não hipótese nenhuma eu teria feito como ela fez. Ou teria aberto esse jogo, diria logo que queria essa dívida, ou simplesmente teria ficado sem carro, ou comprado um carro ainda mais barato. E no caso, com esta informação, que esse carro estava alienado, mesmo assim você teria feito o negócio com ela falando para você que tinha um... Poderia ter comprado sim, desde que aí teria que ter feito a questão com o terceiro também, porque aí a alienação passaria, aliás, eu passaria a me responsabilizar pela alienação, mas o valor também teria sido diferente. Bom, então a gente percebe assim, muita coisa, o que você está dizendo, assim, muitas coisas positivas. Então o carro tem lhe ajudado, então foi mais essa falta de confiança, porque você não a conhecia tão bem, não é isso? E também acredito que aí foi essa falta de comunicação, esse aspecto dessa omissão dela que fez com que você sustasse esse estresse. Então você teria agido de forma diferente se ela tivesse também agido de outra forma. Exatamente. Bom, tem algum ponto que a gente falou e que você não queira que seja dito aí? Não. Então, tudo que foi conversado aqui pode ser repassado para ela? Não. Então, você, obrigada. Você aguarda lá fora um pouquinho que a gente vai mandar chamar a Priscila. Boa tarde, senhora Priscila. Eu queria muito agradecer a sua participação nesse momento, tanto nesse processo de mediação, e ter aceitado essa possibilidade dessa mediação de maneira particular, né, sem a presença da senhora auxiliadora. Nós já conversamos com a senhora auxiliadora, ela repassou todas as suas angústias, a sua questão da quebra de confiança em si, e chegou a vez de a senhora dialogar. Existia algo, como já foi explicado anteriormente, algo que a senhora queria falar, que não seja com a presença da nossa auxiliadora? Existe, com certeza. Eu fiquei morrendo de medo ela não pagar. É como se ela assustou os cheques. Eu fiquei louca, ligando, liguei, ela deu uma sensação. Ao meu ver, não foi nada demais, até porque as dívidas não estão em atraso. E eu tenho a pretensão de quitar, eu tenho o interesse de que meu nome não fique sujo de nenhuma forma no SPC. Mas se ela assustou os cheques, deveria ter me avisado. Liguei várias vezes, não me atendia. Isso me causou uma preocupação. Por isso eu vim procurar vocês, porque eu já estava achando que ela não ia me pagar nem o carro e muito menos as dívidas. Assim, eu já estava perdendo tudo. E eu preciso desse dinheiro para o meu capital de estudo, para que minha barraquinha funcione e eu consiga até
pagar, além das dívidas dela, continuar com o meu negócio. É esse o problema que eu já citei. Tudo bem. Seu discurso mostra confiança na valorização da pessoa. Você valoriza também, de certa forma, a atitude dela. Porque, vejamos, se você estivesse no lugar dela, nessa inversão de papéis, você teria feito o quê para resolver essa situação? A gente tem um vínculo, nós temos um conhecido. Então, como foi aberto, a gente não teve nada burocrático de pôr papel, compra e venda, essas coisas. Ela podia ter chegado a mim e ter dito, olha, eu descobri isso, o rapaz de cartório não passou. Eu poderia tentar regularizar mais rápido, e não ela sem nenhum aviso sujar todos os cheques. Isso me pegou de surpresa, e eu não esperava por isso. Certo. Olha, a gente conversou com ela disse que a gente poderia comentar o que a gente conversou. Bom, o que a gente entendeu é que ela valoriza muito a amizade. Então, essa confiança para ela foi quebrada, porque ela não esperava essa omissão do grupo. Ela relatou aqui que gosta das coisas muito certinhas, muito correta. Então, o fato de você não ter dito ainda que o carro tem essa alienação fiduciária, para ela, assim, foi uma quebra de confiança. Uma quebra de Algo confiança. muito... E ela reconhece que isso para ela é um ponto muito importante. Ela também reconhece que está gostando muito do carro. Então, a gente viu aí uma abertura, É um ponto positivo. viu uma abertura aí para vocês chegarem Um acordo satisfatório. Isso. Então, a gente percebe que as coisas poderiam ter sido diferentes. Ou seja, ela falou que o fato de você não ter dito foi o que mais a deixou nessa situação. E se você tivesse dito que o carro tem essa alienação fiduciária e você tivesse se comprometido já com vocês, tinha esse amigo em comum e ela valoriza muito a amizade e a confiança, ela teria feito o negócio da mesma forma. Mesmo porque ela, em toda a sua verbalização, ela disse que está muito satisfeita com o carro e que o carro está suprindo todas as necessidades da vida dela de comerciante. Então a gente pode pegar esse foco, né? Então a gente percebe que o único entrave seria justamente essa documentação. Esse ruído de comunicação, essa falta essa interação que não foi tão bem feita quanto vocês, que poderia ser feito nesse momento, não é? Seria a nossa proposta, a nossa tentativa até então, de vocês retomarem esse momento da verbalização do contrato, do compra e venda. Você escutaria ela, escutaria você. Seria um momento de apaziguar os ânimos, porque um ponto, um foco, algo principal existe. Ela está satisfeita com o carro. Isso é muito bom. E você está conseguindo manter, até então, o seu comércio, mesmo tendo tido a sustação dos cheques. Então, assim, a gente tem que olhar pelo lado positivo, valorizar o ponto positivo dessa mediação. O futuro dessa mediação. Porque a gente tem que pensar de hoje em diante. Seria essa a nossa preocupação, Alva? Exatamente. Então, a gente percebe que poderia ter sido diferente, que pode ainda ser. Vocês estão aí com uma situação muito fácil de ser resolvida. O entrave está unicamente nesse documento. Então, o que é que você tem a dizer que poderia fazer de um jeito melhor para poder vocês chegarem assim a um consenso, ela também, né? Porque veja que você está satisfeito com o negócio. Você está com o seu comércio, você está com um carro que também está lhe satisfazendo, né? Ela existe a perspectiva dela, essa segurança de que eu vou conseguir com o desenrolar do meu comércio, eu consigo pagar as parcelas, né? Então, eu acho que essa comunicação tem que ser refeita. O que você poderia comunicar a ela? Ela está aberta a pagar as próprias parcelas, ou ela prefere pagar o financiamento, ela prefere o quê? Manter como está e agir atrás dos parcelamentos que eu tenho do financiamento para regularizar o documento. Alva, seria esse um momento essencial para que a gente possa abrir esse diálogo com a presença do nosso vereador? Você prefere que faça uma ou outra sessão individual ou você prefere já ver com ela a possibilidade de fazer uma sessão conjunta e a gente chegar a conversar entre as duas partes? Se existir uma possibilidade
facilidade, tem um diálogo coerente, sem nada de angústia, nem falando grosso, tudo, não ligo nem um pouco, eu muito chateada com isso. Então, a gente vai fazer mais uma rápida sessão individualizada para justamente verificar essas possibilidades. Ajustar os ponteiros. Ok? Você aguarda lá fora e eu vou chamar a auxiliadora para mais alguns minutinhos. Boa tarde, auxiliadora. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, obrigada, né, pelo esforço de estar aqui presente. Seja bem-vinda. Conversamos com a Priscila. A Priscila está aí, né, na possibilidade de saber se você está aberta aí a um diálogo. No caso, nós já falamos aí o que mais está atormentando vocês. A gente pode tratar também agora de valores, né? Do mais importante a gente já tratou, que é o interesse de vocês, né? E a satisfação. Agora a gente pode até tratar da possibilidade desse acordo. Então ela está querendo saber se há esta possibilidade de vocês conversarem com respeito mútuo, sem alterações, de forma assim desarmada. Não tem intenção nenhuma de agredir pessoas, verbalmente ou de outra forma. Então você fica aberta essa conversa dupla, para a gente voltar ao momento em conjunto. Comigo não tem nenhum problema, desde que não tenha mentira, se não tenha, né? Então a gente passou para ela aquilo que mais lhe incomodou, que foi o fato da omissão, dela não ter dito a você que o carro era alienado. Ela falou que achou isso que era irrelevante, achou que era, mas ela agora percebeu que não é. Né? Então foi aí uma falta de comunicação entre vocês duas, que foi quebrada, mas que ela está sendo resgatada neste momento. Então, você concorda assim, em tratar já de valores, de formas de pagamento, como é que você resolve este problema? Talvez até propor aquela proposta inicial de você pagar uma parte, ficar com o boleto do carro. Seria esse momento, né? E as propostas serão dadas nesse momento. O diálogo vai começar a florir agora. Você está aberta a esse diálogo com a senhora Priscila? Não tem nenhum problema não. Você tem alguma coisa que queira que a gente fale para ela, que você não quer dizer diretamente? Não tem nenhum problema de dizer não, que eu penso. Mas você dizer este que você pensa, você vai amenizar, porque a gente percebe que é o tom de voz, o afago. Isso aí é muito importante para aqui o processo de mediação, ele surta efeitos positivos. O que a colega Raul está tentando mencionar aqui seria: vamos apaziguar os ânimos, né? Não pela questão de ser agressivo não, até porque se fosse o caso estaria na polícia e não aqui. Tá ótimo. Então, aguarda um pouquinho lá fora que a gente vai chamar a Priscila e depois a gente chama as duas. Bom, Priscila, obrigada novamente, né? Ficar lá fora realmente é diferente o tempo, né? É verdade. Parece que não passa, né? Mas nós vamos ser bem rápidos, pelo que eu estou vendo aqui, não é, Fernanda? A gente está vendo que está muito. Você está fluindo? Que está indo tudo muito bem. O processo de mediação está muito bom. A auxiliadora falou que não tem nenhum problema, que ela está aberta aí ao diálogo. Certo? A resolver agora a questão, ultrapassando isso que a gente já ultrapassou, né? Que já percorreu, que é o caminho do porquê. Certo? Você está aqui, o caminho do ouvir, que vocês ouviram, o caminho do falar. Então, a gente pode agora entrar diretamente no questionamento que vem mais atormentando a você e a ela. Ou seja, você quer receber e a auxiliadora quer o documento. Podemos chamar para a gente fazer essa tentativa de acordo entre vocês juntos, ou você ainda quer mais apresentar alguma coisa? Não, está ótimo. Eu quero resolver, acabar com essa situação e eu voltar não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema nem com ela e muito menos com o meu negócio. Você faria novamente outro negócio com ela? Assim, uma outra oportunidade? Vocês, assim, estão aí com os anos já ultrapassados? Não vejo problema nenhum. Se for pago, as coisas forem quitadas, eu não vejo problema. Eu não quero ter nem problema de inimizade com ela, pelo contrário. Eu não tenho essa pretensão.
vocês querem resgatar esse vínculo que existia, né? Então isso é muito importante. E essa confiança negocial, ela pode acontecer futuramente, né? Seria essa a pergunta de Alba. Se em algum momento lá na frente surgisse a oportunidade de um novo negócio, se você teria uma confiança negociável com a senhora auxiliadora. Eu vou chamar a auxiliadora e a gente faz agora a sessão conjunta, ok? Auxiliadora. Bom, auxiliadora, a gente já conversou, como eu falei, eu conversei com a Priscila aqui ela está pronta para negociar, a gente aqui percebe que já foram ultrapassadas muitas barreiras, ela está fluindo positivamente essa mediação e gostaríamos agora, se possível, se a gente tem condições já de adentrar direto à resolução, à solução do conflito, da controvérsia aqui que vocês apresentaram a gente. Bom, a auxiliadora, ela pretende, Priscila, o documento. Para ela é essencial um documento que conste do nome dela. E para isso, enquanto a alienação fiduciária existir, ela não pode fazer essa transferência. Ela está aberta a continuar com a alienação fiduciária, desde que você se comprometa a pagar as prestações corretamente no prazo, porque diante do trabalho dela, ela não pode ter o carro apreendido, porque ela necessita do carro para trabalhar. Ela, por sua vez, também está satisfeita com o carro, certo? É um carro que está atendendo às perspectivas para o trabalho dela e também ela quer resgatar essa confiança e você, cumprindo aquelas determinações, aqueles pedidos dela, ela vai continuar com a mesma amizade. A auxiliadora, por sua vez, Priscila, falou, se eu estiver falando errado, podem me corrigir. Algum ponto controverso podem corrigir. Ela falou que continuará pagando as prestações de carro em dia. E, no caso, não teria nenhum problema. Só que, para isso, ela necessita, por sua vez, do dinheiro, que ela conta com este dinheiro. Bom, vocês aí, Priscila, você pode se pronunciar primeiro, depois a auxiliadora se pronuncia, a gente ver. No caso, vai ficar como a gente já tinha combinado. Os 4 cheques, como é que a gente... os 4 cheques e eu permanecer pagando as 12 parcelas de R$500 de financiamento que me resta. Não, assim não. O que eu quero é que essa dívida de 12 meses, financiamento de 12, passe a ser os 4. O tempo que eu tiver me pagando. No caso, vai ficar uma parcela de R$1.000, né? Não, o meu financiamento. Não, eu não sei sequer quanto é esse financiamento que falta. Acho que falta essa informação também. Quanto é que ainda existe de dívida? Então, você negociaria com o alienante, né? Negociaria um desconto, aí se estava em 12 para você pagar em 4 meses, e a gente negociaria o valor da parcela. A gente também pode pensar no meio, né? Vamos raciocinar se cada um pode flexibilizar isto aí, porque a gente percebe que o maior entrave para a Priscila pagar essas prestações nos 4 meses seria a falta de capital de juros. E um valor alto. E um valor, porque se ela tiver algum dinheiro para fazer o seu negócio, movimentar o seu comércio, com este dinheiro ela consegue pagar as prestações. Por sua vez, a auxiliadora também quer esta confiança que aquilo vai ser pago, que o que for aqui acordado, né, isto vai cumprir, porque ela também não pode andar com o carro com a documentação atrasada. Vamos ver se vocês aqui, né, porque cada um cede um pouquinho, né, pelo menos é uma sugestão minha para a gente chegar assim, a um acordo que seja bom para as duas pessoas. Né, que o acordo só é bom quando ele é bom para as duas pessoas. E vocês não adianta fazerem aqui um acordo desta forma e depois vocês não puderem cumprir. E a gente volta a nada. No final não vai servir de nada. É como se essa minha troca não funcionasse. Eu pensei que eu ia ficar com dinheiro justamente para dar uma metade do meu capital e pagar as outras parcelas, e eu pagando as 4 parcelas que me restam, eu não tenho capital nenhum. A minha barraca de cachorro não vai fluir, não vai dar nada, eu não vou receber nada por isso, porque eu não tenho capital para isso. Você tem uma outra proposta? Eu pensava em ficar do jeito que estava, eu pagando as 2 parcelas. Mas é como a gente falou, o acordo ele tem que ser flexibilizado, não pode ser do jeito que você... A gente tem que desarmar, né? A gente não pode ser exatamente do mesmo jeito, senão vocês não estariam aqui.
Não é isso? Vocês não estariam aqui. Então veja se você consegue alguma outra proposta. A auxiliadora analisa, a auxiliadora também dá a proposta dela e você analisa, para a gente chegar aqui a um equilíbrio, um acordo, um consenso. Vejam aí as possibilidades, né? Auxiliadora, você me repassou a ideia de que você quer o documento quitado. Como a senhora Priscila vai fazer para quitar esse documento hoje? Não interessa. Você quer o documento quitado para você poder percorrer com o carro de maneira segura. Priscila alega que se for para pagar os R$4.000 de uma vez, ela perde o seu capital de giro. Existiria, auxiliadora, outra proposta? Você poderia amenizar? Qual seria? Lembrando que vocês não são obrigadas a fazer acordo hoje. Não se sintam pressionados em nenhum momento a fazer um acordo, porque está na presença das mediadoras. A gente pode retornar essa sessão numa outra eventualidade. Ou, se vocês assim não conseguirem, o juiz é quem vai decidir. Agora, o interessante aqui é que essa solução seja realizada por vocês, né? E não por uma imposição do juiz. Né? 12 meses eu não tenho condição de ficar sempre pensando, vai pagar, não vai, pagou esse mês e o mês que vem. Aí de novo, e o mês que vem? E o mês que vem por 12 por um ano, não. Diminuindo eu percebo assim que você é sua insegurança, ainda é a confiança que está faltando. Se diminuir esse prazo, ajuda você? Você ficaria menos apreensiva na contagem dos prazos? Tipo, será que ela vai pagar? Será que ela vai pagar? Pelo menos 6 meses. Mais do que isso, não. Em 6 meses, você acha que você consegue? Porque aí você também vai ficar com um pouco de capital de giro, né? Isso. E você pode trabalhar e aumentar o seu. Mas ela com os 4.000, ela comprou uma barraca. Você ficaria em 6 meses, você ficaria com ainda um pouco de capital de giro que poderia gerir o seu negócio, e com este dinheiro do comércio você também poderia. Você acha que você tem condições? Faça essa análise. Não, tenho. Eu vou aceitar essa proposta porque eu necessito que as coisas resolvam rapidamente. Vai ficar um pouco apertado realmente, mas eu vou fazer para que essa confiança dela melhore, que a gente possa existir outras possibilidades de negociação. Mas ela vai ficar realmente pesada para mim. Vai ser 6 passando, vai complicar muito o meu orçamento, mas eu vou aceitar todo jeito. Você consegue, né, dar um jeitinho e ajeitar. 6 meses, tá bom para você? Aí como ficaria assim, Priscila, todos os meses comunica você, ou como é essa parte aí da documentação, para a sua segurança, que eu percebo que é isto que você assim que ela me apresentar algum documento que comprove que ela está em dia com esse financiamento, eu dou o primeiro cheque e não vou dar os outros 3 de uma vez. Todo mês ela pega o cheque comigo, de R$1.000, mostrando que está quitado. Ok, então a senhora Priscila, ela paga, ela mandaria via e-mail, via correspondência, olha, o mês tal está pago. Aí a senhora, com o tempo que a confiança e o adquirimento das prestações de Priscila fosse crescendo de maneira gradativa, sua confiança também seria restabelecida. Então, a partir do momento que ela envia para você esse documento, você vai liberando os cheques. Exatamente. Senhora Priscila, o que a senhora acha? Tudo ok? Então a gente vai fechar, faça um resumo aí, Fernanda, para elas de como será um acordo. A gente pode fechar esse acordo, digitar esse acordo para o juiz homologar. Vocês assinam, vocês vão ver, né? Olhar direitinho se está aqui narrado tudo como foi acordado entre vocês, e para o juiz poder homologar, certo? Uma vez o juiz homologando, seria como se ele sempre falasse assim: eu aceito a proposta, eu aceito a mediação que foi feita no centro de mediação com a senhora auxiliadora e a senhora Priscila, e a partir de hoje esse acordo terá valor judicial. Ok? Mais alguma coisa? Faça um resumo para fechar. Eu agradeço as considerações finais, eu agradeço a participação de vocês aqui presente. Foi muito produtivo, não foi algo? Eu acho que o acordo ele foi favorável para ambos os presentes aqui. O acordo, a gente firmaria que Priscila continua pagando as parcelas,
só que não um período de 12 meses. Esse período ele foi um pouco enxugado para 6 meses, porque foi uma imposição da senhora auxiliadora, que em contrapartida a senhora Priscila aceitou, apesar de ter dito que ia ficar um pouco apertado, mas ela optou por se esforçar e pagar. A partir do momento que a senhora Priscila pagar as primeiras parcelas, a primeira parcela, essa confiança é um pouco restabelecida e a senhora auxiliadora libera os cheques a partir do momento que ela vai receber. Seria via e-mail? Qual seria a possibilidade que a gente possa colocar aqui no acordo? A senhora quer o comprovante de pagamento via e-mail, escaneado? A senhora quer como? Pode ser escaneado, manda pro meu e-mail e eu faço o depósito na conta dela. Para poder a gente amarrar bem aqui no No acordo. acordo. Então seria A via e-mail. comprovação nesses 6 meses, né, nesses 4 meses, né, que são 4 cheques, eu faço Então, no final dos 4 meses de financiamento, os 4 cheques já estarão liberados. Né? E fica restando mais 2 meses, que é justamente a manutenção dessa confiança. Não é isso? Aí eu queria estipular assim, uma multa, que caso ela, nesses 2 últimos meses, que eu já quitei toda a minha parte da dúvida, ela não quitasse dela com o terceiro, ela lhe tira uma multa. Teria alguma coisa de garantia para mim. Então, esse é Tem alguma objeção? Vamos definir o percentual dessa multa em quantos por cento. Lembre que o acordo é feito por vocês, vocês aí é quem estipula. Quantos por cento? Isso é no valor da prestação, das prestações. Correto, Priscila? Não pode ser 50%. Não, porque tem que ser no mínimo no valor da prestação, porque eu vou usar essa multa para quitar a prestação, se caso você não quite. Então eu não vou pagar o que eu Você vai quitar, né, normalmente, então pode ser do mesmo valor. Ok. Pronto, a gente vai redigir agora o termo, né? Depois vocês vão assinar e a gente leva para o juiz homologar, certo? Não, minha parte, fico muito satisfeita, Alda. Foi uma conciliação produtiva. Eu espero que esse acordo seja firmado, tanto da lealdade da senhora Priscila, como também tem a lealdade da senhora auxiliadora. Eu estou muito satisfeita, acho que os pontos positivos foram bem relevantes, os negativos a gente conseguiu quebrar. Né? As partes estão satisfeitas? Vocês estão satisfeitos, então, assim, com o acordo? A confiança, ela volta, né? Como vocês já falaram aí, um está confiando na outra, aí uma está confiando, isso é muito bom, né? Para o futuro, como a gente falou, a mediação pensa no futuro vocês vão estar ainda se comunicando, negociando, e a gente está aqui agradecendo e mais uma vez satisfeita por ter conseguido Um acordo, um acordo. Não necessariamente teria que surgir, mas a gente, como mediadoras, a gente sente que nosso papel aqui é fundamental, né, na facilitação, a gente sente que As tem nossas expectativas foram supridas. Vocês poderiam dar as mãos aqui para a gente encerrar assim na paz? Obrigada. Muito obrigada, então boa tarde. Quanto tempo, Lu?